Há um aluno que eu atendo atualmente passou por um problema de dor na coluna, justamente ele, por passar muito tempo sentado, o trabalho dele tem essa condição, né, de exercer a sua função laboral muito tempo sentado. Uma outra coisa complicante é que ele não fazia atividade física de forma que ele fortalecesse ou que alongasse também as suas musculaturas. Então, tudo isso que nós falamos, né, é um cenário de enfraquecimento e muscular. No caso dele, ele não tem problema de excesso de peso, mas, lembrando que o excesso de peso é um fator que implica, né, na dor lombar. Mas, no caso dele, não é esse. E o que acontece? É que, por falta de atividade específica, né, nesse caso, ele fragilizou o corpo. E aí chega no momento que reclama. E por ele ter pouca massa muscular também, né, isso contribui também, né, na questão. Agora, de que forma? É que às vezes, por exemplo, por ele não exercitar, ele vai sobrecarregando determinadas partes do corpo, né? Aí a musculatura frágil vai sofrer aí quem? Os tendões, né? As articulações. E aí chegou um momento que ele me procurou para a gente poder melhorar a sua condição. Ele já fazia um trabalho de alongamento, ele faz pilates também. E aí me procurou para fazer a parte de fortalecimento. Tá, André, e aí? Eu consigo de boa, né? Como é que a gente faz e tal? Eu digo, olha, o primeiro dia parecia que ele estava assim, sabe aquelas pessoas duras, assim, nem parece que mexe só os olhos. Então essa era a sensação que eu tive no primeiro dia com relação ao estado dele. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos descobrir o que você consegue fazer. E aí o Yuri foi se exercitando, trabalhando, movimentando. No decorrer do tempo nós fomos sentindo que eu fui percebendo que o corpo dele foi respondendo cada vez melhor, né? E de que forma? Por exemplo, existia musculaturas que realmente estavam muito fragilizadas. Precisávamos trabalhar essas musculaturas, principalmente as musculaturas que dão estabilidade para o corpo, né? Então, no caso do glúteo, né, do bumbum, vamos dizer assim, precisamos trabalhar, né, essa região. A maioria dos homens não gostam, né, não tem muito, não é que não gosta, não tem por costume trabalhar essa musculatura, e ela é muito importante por permitir estabilidade à coluna. E aí fomos trabalhando, e ele foi, com isso, melhorando a sua condição. Por exemplo, ele tinha dificuldade de fazer agachamento. Ele agachava assim, meio que parecia que ele não ia conseguir, ele parecia uma coisa assim impossível, né? Aí ele parece que ele sentia uma certa insegurança. E hoje, com o treinamento, eu percebo, né, que essa condição de agachar já está ficando mais confortável, assim, já está ficando mais, já é mais possível, já é mais natural, o que antes parecia não natural, vamos dizer assim. E isso é o trabalho que a gente proporciona para a pessoa de forma a recuperar a condição física, a capacidade funcional dela. Então, a questão do alongamento, ela é necessária? Sim, necessária. Tem musculaturas que precisam ser alongadas, né? De tão encurtadas, precisam fazer um trabalho de alongamento. Esse conjunto, alongamento mais fortalecimento, está fazendo com que o Yuri recupere a sua condição de mobilidade. Sente uma dorzinha ou outra? Sente, mas tem que fazer para vencer essa dor. Vai chegar num ponto que o corpo ele vai estar realmente fortalecido, e aí essas dores começam a ser cada vez menores, até o ponto de sumir. Eu lembro que no começo, a gente já tem aí uns 2, 3 meses, acho que 3 meses, e ele já, se a gente fizer uma comparação dele antes para depois, vê uma diferença nisso. A questão de mobilidade, de confiança, e a questão de cada vez menos dor, vai transmitindo mais confiança de poder realizar outros movimentos, até melhorando a amplitude. E isso é o que ocorre com o nosso amigo. Além de ter ganhado força, né? Eu lembro que uma situação, ele estava me comentando, que quando ele começou a fazer o treinamento de fortalecimento, e quando ele ia para a aula lá, a aula de Pilates, né? Tiveram que ajustar as molas, né? Porque
Antes ele não tinha essa capacidade em função da dor. Aí, à medida que foi melhorando e melhorando a força, né, tiveram que trocar as molas, porque as molas começaram a ficar muito fáceis, né, vamos dizer assim. E essa é algo importante que a gente trabalha no fortalecimento, né? Não é ficar musculoso, não é músculo que nós estamos pensando, é assim, ficar com, né? Mas a pessoa ter condições de, por exemplo, dentro do fortalecimento, poder realizar atividades que necessitam de força e ela ter força para realizar isso.